Estamos todo mundo com corona, né? E hoje eu acordei de manhã e falei pra Fran, eu preciso deitar aqui no sofá um pouco. Eu acho que o senhor quer falar comigo e liga um louvor aí. E ela ligou um louvor e eu sonhei com algo muito massa. E o senhor me falou algo pra mim a respeito de nós, assim, não só de nós, mas eu acho que de uma boa parte da igreja, assim, não só da local, mas da igreja de Cristo mesmo. É uma palavra que ela é regada de sei lá, como que eu posso dizer, não consigo interpretar isso, é algo assim que é uma parada que a gente precisa se atentar um pouco mais para que a gente não passe despercebidos em algumas coisas, né? Eu acho que a gente às vezes é meio sujeito, né? Eu acho que a gente é sujeito a Cristo até onde nos convém, né? Essa semana vocês sabem da luta que a gente passamos e, né, em várias circunstâncias querendo tirar a gente do lugar que a gente se encontra no Senhor, né, num lugar de remissão no Senhor, um lugar de cura, onde Ele vem nos curando e nos tocando, né? Eu falo aqui por nós, acho que todo mundo aqui tem passado por um lugar de cura, que o Senhor tem colocado as suas mãos e nos impedido de desenvolver algo segundo o nosso próprio coração, nos livrando de nós mesmos, né? Eu acho que isso é a misericórdia do Senhor que nos alcança toda manhã, né? Eu confesso que acho que quando eu imaginei isso aqui, acho que ia ser uma parada mais simples, assim, mas é simples, mas a glória, ela pegou a gente já está todos em outros lugares aqui, né? Mediante ao poder do Evangelho, né? A palavra liberada de Cristo. E eu entendo de falar de sujeição, sabe, irmãos? Assim, é uma parada assim que eu acho que acredito nunca eu nunca tenho tanto entendido algo sobre ser sujeito a Cristo, né, cara? Ser sujeito à palavra, né? Isso não está relacionado a pessoas apenas, a qual também deveremos estar sujeito, mas às vezes por uma disciplina comportamental da nossa criação, às vezes estar sujeito às pessoas é fácil, porque elas são visíveis e elas são às vezes um pouco dedicadas. Então a gente acaba se sujeitando àquele amor que aquela pessoa libera sobre nós, e isso é lindo também, é maravilhoso. É o poder de Cristo, mas é como se fosse pela Yasmin, né? A Yasmin precisa desse amor, né? Desse cuidado, porque ela é uma criança de 1 ano, né? Então ela precisa de atenção, ela precisa de todo o apoio para que ela não se perca, né, nesse lugar. E o legal de a gente desenvolver isso é que depois que a gente cresce, a gente precisa ainda permanecer nesse lugar de sujeição. A gente cresce de idade, mas às vezes de maturidade a gente ainda continua criança, né? Porque a gente ainda continua andando que nem barata tonta, fazendo as coisas que a gente quer fazer, e a gente às vezes não se sujeita à palavra, né? A gente não estamos sujeitos de coração, né? Então, se fosse para colocar um título assim, eu acho que precisamos ser sujeitos de coração. O nosso coração precisa estar sujeito, né? Não só o nosso comportamento doutrinário de culto de domingo, de reunião, né? O nosso dialeto evangelicado, né? A gente precisa de uma forma livre e espontânea dentro do nosso ser, a gente precisa encontrar a disponibilidade de buscar o Senhor quando não tem nada acontecendo.
A gente precisa buscar o Senhor quando a dificuldade vem, quando a adversidade vem, mas quando a alegria também vem. Né? E isso precisa ser uma disponibilidade intencional, né? Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que a gente encontra hoje nesse a gente quer, nós queremos, né? A gente não vai ficar bravo. Nós queremos desfrutar tanto de uma transformação nas nossas vidas, daquilo que o Senhor quer fazer, só que a gente às vezes não tem a imaginação, né? Eu digo que o nosso cérebro ele está configurado de uma maneira errada, entendeu? Porque quando essas águas começam a se movimentar do nosso lado, ela mexe com até as nossas convicções daquilo que a gente acha que é certeza. Por quê? Porque é algo novo. Tá entendendo? Entendeu? O Senhor quer construir algo novo. Para alguns, é um lugar no qual nunca entrou. Né? Para outros, é um lugar onde essa pessoa já está vindo treinada para estar nesse lugar há algum tempo. Mas é indiferente. Todo mundo vai entrar junto nesse novo do Senhor. Né? Romanos 15 diz que vós que sois fortes, sejam pacientes com os mais fracos, para edificação, não agradando a si próprio, buscando seus próprios interesses. Então não interessa quem sabe muito, quem já leu muito, quem já se preparou a vida inteira. Né? O trabalhador, lembra aquela parábola, né? Me lembro aquela parábola daquele que chegou às 8 e daquele que chegou às 5 da tarde, né? O dono da seara pagou a mesma coisa para todo mundo igual. Então esse é o nosso prêmio. Não importa quem está 30 anos no Evangelho, não importa quem está se convertendo agora. O prêmio disso, né? O prêmio disso é o mesmo para todo mundo, né? A gente precisa, lógico que cada um na sua medida, né? Não quero entrar na significância desses textos profundos, que lógico que a gente vai achar outras conotações, mas também glória a Deus por aqueles que já perseveram há tantos anos no Evangelho. São os pais, são os irmãos da fé, são os irmãos mais velhos, no qual a gente também precisa estar sujeito, entendeu? Sujeitar os nossos corações aos irmãos mais velhos também, mas a gente precisa também alcançar uma edificação no Senhor também, através da perseverança na sujeição. Tá entendendo? Eu quero ler um texto, é um contexto, na verdade. Não quero muito me esticar. É uma história bem conhecida, eu peguei um texto do Velho Testamento. É uma história, né? É uma história verídica, aconteceu de fato, e é o perigo da meia sujeição. Digamos assim, a meia sujeição tem um perigo. Eu digo a meia sujeição, a sujeição comportamental, sem a sujeição interna, sem a sujeição de coração, uma hora ela vai gerar uma evidência, né? Ela vai gerar uma evidência, ela vai vir para a luz, entendeu? Por quê? Porque nada ficou oculto. Ela vai vir para a luz de uma maneira ou outra, muito rápido, né? Então, vamos entrar no texto. É 1 Samuel capítulo 15. É muito interessante a gente poder compreender isso, para que a gente não se perca mais diante da sujeição, né? Sujeição ao nosso pastor, né? O nosso bom pastor, Jesus Cristo, e mediante isso as pessoas que Ele coloca nas nossas vidas, né? Filipenses diz que a gente tem que ser sujeito uns aos outros, considerando o nosso próximo a maior que nós mesmos. Nós precisamos ter essa disciplina de considerar os nossos irmãos maiores que nós mesmos, independente de quem fale ou de quem pregue, né? Eu vou citar alguns textos aqui e a gente vai entrar para dentro. Vamos lá, Samuel, capítulo 15, versículo 1, foi? Uhum. Samuel exortou Saul dizendo: foi assim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o povo de Israel. Portanto, escuta a palavra do Eterno. Quem está mandando a palavra aqui é Deus, né? Vamos lá? Deus está enviando uma palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a todo Israel.
atacando quando saíam do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o anátema, sangrando-o ao Senhor, para a destruição de tudo quanto houver na terra que habitam. Não tenhas piedade dele, do seu povo, mate homem, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas e camelos. E jumentos, quem está dizendo isso é o Senhor, queridos, né? Vou repetir de novo. Matem crianças, os recém-nascidos, os bois, os camelos, os jumentos. Versículo 4. Saul convocou o seu exército, passou em revista em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: Fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça serdes aniquilados juntamente com todos eles. Pois fostes amáveis para com os filhos de Israel quando estavam a caminho da região, vindos do Egito. E mediante os queneus saíram do meio dos amaleques. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sur. É uma distância, né? Duas localidades. Que está ao leste, à vista do Egito. Aprisionou, ó, o versículo 8, aprisionou vivo Agag dos amalequitas e passou todo o povo o fio da espada para cumprir o anátema. Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e de tudo que havia de melhor e despojo de guerra, do gado moído e graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo que havia de bom, e quiseram incluir no anátema, mas tudo que era vil e desprezível destinaram à destruição completa. Primeira parte eu vou começar a construir por aqui. Então, você percebe que Saul era um cara ungido por Deus. No 1 Samuel capítulo 10, se você voltar um pouquinho ali, eu vou ler só o primeiro versículo para entender um pouco do contexto desse maluco. 1 Samuel capítulo 10, ele diz bem assim: Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e derramou sobre a cabeça do Saul, beijou-lhe e declarou: Porventura Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Versículo 2. Portanto, quando encontrares 2 homens próximo ao túmulo de Raquel, à fronteira de Benjamim, esses homens lhe dirão: eis que foram encontrados as jumentas. Beleza. Só o primeiro versículo mesmo. Você pode ver que quem ungiu Saul, por mais que o povo queria, quem ungiu ele, Samuel está dizendo que foi o Senhor. Né? Essa ideia de que foi quem ungiu Saul foi Deus. Está escrito, ó. Ele falou bem assim: porventura Yahvé não te ungiu, né, para seres príncipe sobre a sua herança? Então, quem ungiu de fato Saul foi o Senhor. Perfeito? Então, aqui agora a gente está no contexto. Quando a palavra do Senhor veio para ele, quando a palavra do Senhor vem para nós, para todos nós. Tá dormindo, Vande? Tá com dor de cabeça? Tá com dor de cabeça? Quando a palavra do Senhor ela veio para todos nós, tá entendendo? Ela vem para que ela venha para que a gente complete ela. Ela vem como uma direção completa. Não é eu vou fazer a vontade do Senhor só da minha vontade, né? Por quê? Porque a gente não pode fazer só aquilo que me cabe fazer e não fazer aquilo que é para mim fazer. Né? Esse rapaz aqui, se você olhar o Saul, que era rei de Israel, ungido por Deus, Deus mandou ele contra Agag, contra os amalequitas, e matar tudo, inclusive as crianças e os recém-nascidos. Perfeito? Está escrito? Enfim, quando ele chega lá, ele se depara com muitas coisas boas. Tá entendendo? Com muitas coisas boas. E ele separa o quê? O que é bom, o que é de melhor, o que é de mais precioso, e não mata, e separa aquilo lá para quê? Para o próprio bem dele, para o próprio bem dos seus soldados e de tudo aquilo ali. Então ele está descumprindo uma ordem do Senhor, correto? Mesmo ele tendo ido contra o amalequita. Tá entendendo? Você tem ideia? Tipo assim, ele não desobedeceu completamente. Ele obedeceu parcialmente.
ele obedeceu parcialmente, né? E às vezes acontece muito disso com a gente. A gente às vezes só se sujeita às coisas que a gente quer, às vezes a gente só quer falar aquilo que a gente quer, a gente só quer ouvir aquilo que é nos prazeroso, que é legal, né? Então a gente falha em muitos aspectos da nossa vida por não ter uma sujeição completa, ser completamente sujeito ao Senhor. Tá entendendo? Sendo completamente, porque não é o problema. Claro que pecar é mal, irmãos. Claro que o pecado nos afasta do Senhor, mas assim, eu quero dizer de uma forma bem madura, quero que os irmãos não me interpretem mal. O Senhor não tem problema em perdoar o nosso pecado. Entendeu? Se o Senhor tiver algum problema, que eu creio que eu também ele não tem problema, eu acredito assim, se ele tem alguma dificuldade, também que eu acho que ele também não tem nenhuma dificuldade, mas me entendam de uma forma mais prática. Assim, se ele encontra algum, é quando a gente não se arrepende e quando a gente não obedece completamente. Entendeu? Em João, capítulo 14, eu acho que ele fala que aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Né? Então, obedecer não está num ambiente, não está relacionado a empatia que fala, né? Obedecer não está relacionado a um bem-estar, às vezes. Sabe? A gente obedecer ao Senhor, às vezes, vai custar o nosso bem-estar. Obedecer a Deus, às vezes, vai custar o que eu acho que é certo, né? Obedecer ao Senhor vai custar a minha razão. Estão entendendo? Obedecer ao Senhor vai custar a minha razão. Né? Existe uma obediência, sim, comportamental. Paulo, ele fala isso em vários capítulos, versículos também, das suas cartas. Ele diz que ele subjuga o corpo dele à escravidão, para que pregando a muitos ele não venha a ser reprovado. Né? Mas também ele fala, esse é um estilo comportamental, mas em Filipenses capítulo 2, ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não querendo ser igual a Deus, se submeteu a ser igual a homem, depois ser igual ao escravo, e depois ele foi obediente até a morte de cruz. Enfim, você está entendendo que a obediência ela é tanto comportamental como uma obediência do coração? É uns dois exemplos que eu estou querendo citar para vocês, que existem vários tantos. Por quê? Porque às vezes nós somos a hipocrisia, ela está relacionada à obediência comportamental e não à obediência interna. Né? Em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala bem assim: hipócritas, me adoram com os vossos lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? Então a hipocrisia ela não é a atitude que você não tem comportalmente, né? Digamos assim, hipocrisia é você não ter um relacionamento interno com Jesus. Né? Então a obediência parcial ela faz parte da hipocrisia, porque me adoram com os lábios, mas o vosso coração não está sujeito a Cristo. Tá fácil? Tá tranquilo? Tá fácil? Então, assim, a gente precisa, de fato, ser intencionais na obediência do nosso coração, através da graça. A fé é a firme convicção. Então, a gente precisa ter uma convicção interna, né? Disciplinar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a estar sujeito, sim, aos nossos pastores e líderes e aos irmãos, sim, com certeza, mas sujeito ainda mais à palavra do Senhor, porque se a gente é sujeito à palavra de Deus, ser sujeito aos irmãos vai ser simples. Sabe por quê? Porque a palavra de Cristo, ela não te deixa arrogante e soberbo. Você não tem dificuldade de amar o próximo. Sabe? Se de fato, eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa falou bem assim: você está me citando versículos bíblicos, eu conheço os versículos bíblicos. Eu falei bem assim: você pode conhecer a Bíblia, a palavra não.
A gente pode conhecer a Bíblia, mas quando a gente conhecer a palavra, aquela que tabernaculou, aquela que se fez homem, para que virasse a luz de todos os homens, essa a gente precisa conhecer a palavra. Entendeu? A palavra. Quando a gente tem o contato com a palavra, a pessoa da palavra, né, que a gente se refere a Yeshua, ao Senhor, tudo muda, gente. Sabe? A gente, por mais que os nossos, como que eu posso dizer, o nosso raciocínio lógico, né, o nosso raciocínio lógico, ele queira uma coisa, né, a nossa razão queira algo, a palavra, ela vai nos direcionar ao lugar que Ele quer que a gente esteja, né? Eu estou entrando nessa há algum tempo já de querer falar para todo mundo assim, que você não tem um propósito, né? É Deus que tem um propósito, você precisa se engajar nesse propósito e se sujeitar àquilo que Ele está fazendo. E não fazer aquilo que você acha que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque aquilo que você acha que você tem que fazer, às vezes você ama o Senhor imparcialmente. Por quê? Porque você não se compromete com o trabalho deles, mas com o seu trabalho. Entendeu? Então a gente começa a ver características de rebeldia, que eu vou continuar lendo o texto e você vai entender, características de rebeldia voluntária, intencional. Entendeu? O que é uma rebeldia intencional e voluntária? É onde você ama o Senhor, digamos assim, né? Onde você tem uma disciplina comportamental de estar em comunhão e sujeição, mas você não desenvolve o propósito de Deus, e sim o seu propósito, né? Paulo diz em Filipenses 3,18 que esses viraram inimigos da cruz de Cristo, porque eles só buscam fazer aquilo que é terreno, fazendo dos seus umbigos reis, né? Fazendo dos seus estômagos, fazendo da sua vontade, né? Fazendo da sua vontade reis, né? Eu tenho falado isso, por quê? Como assim eu estou dentro da igreja, eu estou na igreja há 10, 20 anos, e eu ainda continuo fazendo coisas carnais? Corre esse risco? Corre! Por quê? Porque você não se engajou dentro do propósito eterno da eternidade, o propósito eterno porque ele vai ser eterno. Não é o teu propósito que é eterno, é o propósito de Cristo que é eterno. Tá entendendo? Então, tipo assim, você tá dentro da igreja, tá sujeito às pessoas, sujeito aos irmãos. Sim, claro, maravilha. Com uma disciplina religiosa em dia, só que a sua obra é em torno de você. Né? A sua vida em casa, o seu discipulado é em torno dos seus desejos, é em torno daquilo que você quer. Né? As pessoas não podem te repreender, as pessoas não podem te confrontar. Por quê? Porque elas não têm liberdade para fazer isso. Por que elas não têm liberdade para fazer isso se você não é parte do mesmo corpo? Né? Se a gente é parte do mesmo corpo, parte da mesma vida, da vida da igreja, essas questões de intimidade e reciprocidade, essas coisas inventadas pela filosofia moderna, né? Pelos coaches dentro da igreja. Não, irmãos, se a gente está sujeito à igreja, está sujeito ao Cristo, sabe? E quando a palavra vem do Senhor, ela testifica no nosso espírito, a gente tem que se sujeitar, independente de quem venha e de quem seja essa palavra. Porque senão é você que é um orgulhoso e avarento. Entendeu? Que não se sujeita a ninguém, mesmo que você anda sorrindo, amando, abraçando, beijando todo mundo. Mesmo que sua vida seja uma vida exemplar moralmente. Entendeu? Por quê? Porque a gente olha muito pro pecado da imoralidade, né? Mas a gente esquece que orgulho também é pecado. A gente que falta de sujeição também é pecado. Aquele irmão caiu em adultério. Tá, e você que nunca se sujeitou a ninguém? Tá entendendo? Né? Aquele irmão tá no segundo casamento. Beleza. Né? E você que nunca, sei lá, tá 20 anos na igreja e nunca fez nada. Nunca construiu nada com ninguém.
digamos assim, né? Então, construir, eu digo, de construir em amor, em sujeição, dentro do propósito eterno de Cristo. Então, estou citando esses exemplos visíveis, né? Para que a gente consiga compreender que a distorção do que? Qual que é a distorção? De você ter um comportamento moral sujeito, mas não uma sujeição interna de coração, né? É todos esses problemas que ocorrem em volta. É a falta de gerar a medida de Cristo dentro de cada um de nós. A falta da sujeição interna, ela impede a formação da medida de Cristo em cada um de nós. Então a gente está na igreja há muitos anos, mas a medida de Cristo ainda não foi formada em nós. Então a gente se ofende com tudo, então a gente tem problema com tudo. Entendeu? Então a gente encontra dificuldade em tudo, em todos, né? A gente tira a correção do amor, né? Com quantos de vocês aqui já foram duros, e eu também já fui duro em vários aspectos, mas a gente nunca deixou de estar junto, comendo, bebendo, se amando, e a nossa vida tem crescido no aspecto de igreja, né? Não é verdade? Né? Então, precisamos se atentar para essas coisas para que não aconteça o pior, né? Vou continuar lendo. Olha que loucura que aconteceu. E a palavra do Senhor veio a Samuel nesses termos. A palavra do Senhor tem termos, né? Não é de qualquer jeito. Arrependo-me de ver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu a minha orientação. Então Samuel ficou magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe informações que Saul estava ao Carmelo, onde construiu um monumento para sua própria honra, né? Às vezes as pessoas constroem esses templão grandão aí, para quê? Para sua própria honra. Vamos devagar para nós não queimar a largada. Constrói os monumentos para sua própria... Depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel encontrou Saul, saudou dizendo: Bendita sejas tu do Senhor, executei a ordem do Senhor. Olha ele falando, capítulo 13, versículo 13. Versículo 13 do capítulo 15. (15 e 13). Olha o que ele disse. Foi? Ele diz assim: Assim que Samuel encontrou a Saul, o saudou dizendo: Bendita seja tu, Yahvé. Bendito sejas tu de Yahvé. Executei a ordem do Senhor. Contudo, Samuel lhe indagou: E que são esses balidos de ovelha que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de boi que escutam bem? Ao que replicou Saul: Os guerreiros os trouxeram de Amaleque, eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los sacrifícios ao Senhor, o teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Diante disso, Samuel censurou a Saul, ordenando: Cala-te, deixa-me dizer o que Yahvé me revelou. Durante esta noite passada, então lhe roguei a Saul e disse-me. Então Samuel falou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, não és chefe das tribos de Israel. O Yahvé não te ungiu rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação, com a segunda recomendação: decreta o anátema sobre os pecadores, os amalequitas, faz-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedecestes às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: Mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão que fui incumbido. Poupei Agag, o rei do Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Você viu a mentalidade dele? Ele, tipo assim, a mentalidade dele ainda... Sabe aquela pessoa... A pessoa que faz
a metade da vontade de Deus, ele acha que está fazendo tudo. A pessoa está dizendo para você, cara, você não fez, você não está sujeito ao Senhor completamente, cara, você não está entendendo aquilo que o Senhor quer fazer. Tá entendendo? Então fazer a vontade de Deus, ela não pode ser feita da minha vontade ou do meu jeito, né? A gente leu ali que ele fala que foi contra o Agag, contra os amalequitas, né? E Samuel fala, não, cara, você não obedeceu a ordem do Senhor completamente. Por quê? Desculpa, quando ele foi, porque dentro do propósito, a tela vermelha, né? Dentro do propósito que ele entrou, se converteu, aceitou Jesus, recebeu a palavra do Senhor, estava vivendo, daí Deus confiou a ele as coisas, daí quando Deus estava confiando a ele as coisas, ele desenvolveu a sua própria vontade dentro do propósito. E isso acontece dentro da nossa vida, a gente acaba desenvolvendo a nossa própria vontade dentro do propósito do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você? Nem todo mundo que está pregando, cantando, louvando, à frente de algum trabalho, quer dizer que essas pessoas elas estão totalmente aprovadas pelo Senhor. Porque Saul passou 48 anos ainda reinando. Depois que a gente vai ler aqui o que aconteceu. No versículo 16. Diante disso, Samuel censurou Saul, ordenando, cala-te, deixa-me dizer o que Yahvé me revelou durante esta noite, nessa noite passada. Então rogou Saul, dize-me. Então Samuel falou, por menor que sejam os seus próprios olhos, não é chefe da tribo de Israel? E Yahvé não te ungiu rei sobre Israel? Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação, parte, para exterminar os amalequitas, os pecadores, faz-lhes guerra até que sejam todos exterminados. Por que não obedecestes às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizestes com que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel, mas eu obedeci a Yahvé, realizei a minha missão, que fui incumbido, poupei Agag, o rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou as ovelhas e os bois, os depósitos de guerra, e o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que sacrificassem ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Contudo, Samuel declarou, agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que as gorduras de carneiro. Então não adianta você ter uma vida prática se seu coração não estiver sujeito à palavra do Senhor. Tá entendendo? Ele continua dizendo, porquanto a rebeldia é o próprio pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitasse a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. O Deus rejeitou ele por causa da sua obediência incompleta. Saul roga a Samuel, pequei e transgredi a ordem de Yahvé, o teu Deus, e os mandamentos, porque temi o povo e dei-lhe ouvido aos povos, e dei-lhe ouvidos e lhe dei ouvidos. Você está entendendo? Por que muitas das vezes a gente sai do propósito de Deus e a gente acaba satisfazendo os nossos próprios desejos pela muita falação daquilo que acham que é certo e não aquilo que nós realmente no secreto desenvolvemos o que é certo para fazer para com o Senhor. Então a nossa medida, às vezes, tá entendendo? É reproduzir aquilo que a gente entende que é certo moralmente. Tá entendendo? Mas aquilo que é espiritual, as medidas que Cristo formou dentro da gente, quando ela é sujeita a outros irmãos, e aqueles irmãos, às vezes, acabam podando algumas coisas em nós e fala, anda por esse caminho aqui. Entendeu? Por quê? Porque aquilo está sujeito aos irmãos, os seus planos, os seus trabalhos está sujeito à igreja, e a igreja vai te dando suporte de como fazer aquilo. Então, a gente não reproduz
a obra de Deus segundo os nossos próprios desejos. A gente não faz da nossa vida aquilo que a gente bem entende, da maneira que a gente bem entende, só porque a gente às vezes é promovido a fazer algo. Quanto mais responsabilidade você tem, mais sujeição tem que existir dentro do seu coração. Quanto mais responsabilidade você tem, mais sujeição tem que existir. Você tem que estar mais sujeito ao Senhor ainda. Por quê? Porque corre o risco do Senhor rasgar, né, você do seu reino. Porque agora peço-te, perdoe o meu erro, retorna comigo para que o povo adore ao Senhor. Entretanto, Saul respondeu, não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui, versículo 26 então. Entretanto, Samuel respondeu, não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto e rasgando-o. Samuel concluiu, eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel e já entregou ao teu próximo, que é melhor do que tu. Que a glória de Israel não falte com a verdade nenhum, nem muda seu propósito. Aquele que a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda o seu propósito. Loucura, né? Tá entendendo? Ele arrumou alguém melhor que você, aquele que não rouba a glória de Israel e nem muda o seu propósito. Isso, pecou, mas assim, não mudou o propósito. Isso. Pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou, eu pequei contudo e te suplico, honra-te-me diante dos anciões e do povo diante de Israel. Volta comigo para que eu também adore a Yahvé teu Deus. E Samuel, enquecendo, né? O que está escrito aí no 31 de vocês? Então, voltando, Samuel seguiu a Saul e Saul adorou o Senhor. Tá entendendo? Então, tipo assim, tem gente que está adorando a Deus, mas já rejeitada por ele, porque a incompleta sujeição já se instalou dentro do coração. Então, não é a sua prática religiosa. Não é a sua prática religiosa, e sim, a gente leu ali, né? É a sua inteira sujeição de coração. Aquele ditado que a boca fala, nem sempre que o coração sente, né? Isso é verdade. A gente adorar a Deus pela boca é fácil, por exemplo. De coração, né? Então, né? Daí ele continua dizendo, depois ordenou, traz-me Agag, Samuel, né? Falou para trazer Agag, o rei dos Amalequitas, e Agag vem em sua direção, cambaleando de medo, e disse, na verdade, a morte é por demais amarga. Diante disso, Samuel replicou, assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, dos mesmos modo a tua mãe entre todas as mulheres, ficará sem os seus filhos. E naquele mesmo instante despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Quem matou Agag foi? Porque ele tinha zelo pelo propósito de Deus. Entendeu? A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia, ela nunca vai, como se diz, ela nunca vai deixar de cumprir o seu propósito. Nem que Deus use outra pessoa. Entendeu? Porque o propósito não é nosso, o propósito é dele. A gente precisa se inteirar mais com a vontade dele do que com a nossa. Deus não vai descer do céu, vou fazer a tua vontade e te honrar porque você tem uma boa palavra, você estudou a Bíblia, e você, não. Você tem que estudar as Escrituras, você tem que ter uma vida diligente diante de Deus, para que você entre dentro do propósito dele. Cuidar da família é propósito, faz parte de se inteirar do propósito de Deus. Tá sujeito aos irmãos, faz parte do propósito de se inteirar dentro da vontade de Deus. Ter relacionamento com Deus faz parte do propósito dele de se inteirar. Você ter os frutos do Espírito faz parte do propósito de Deus, você ter os frutos do Espírito. Você ser manso faz parte do propósito de Deus, você ter essas coisas. Então, essas coisas que a gente leva tanto pelas coxas, essas são as coisas que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ele não revela a outra parte, porque a gente não faz nem às vezes a primeira parte.
Então a gente precisa ser intencional, fazer, uau, é a vontade de Deus, isso é bom para mim, isso é saúde para os meus ossos, isso é saúde para minha vida, isso é saúde para os meus filhos, isso é saúde para minha casa. Eu não vou pensar assim, mesmo que eu não consiga pensar, eu vou pensar de outro jeito, porque pensar desse jeito não é a vontade de Deus para minha vida. Tá entendendo? Não vou ficar me sentindo culpado, não vou ficar me sentindo julgado, não vou ficar me importando muito com a opinião dos outros, entendeu? Dos outros que não querem amar a gente, que não querem se sujeitar a gente da mesma maneira que a gente se sujeita a eles. A gente vai continuar sujeito a eles, amando eles, seja lá quem for. Seja lá quem for, seja você, né? Seja lá quem for, a gente tem que continuar sujeito às pessoas. Independente do que a gente tem que considerar maior, mesmo aqueles que a gente também não tem empatia, entendeu? Porque isso não é o que você quer, é aquilo que o Senhor mandou. Tá entendendo? Que não haja nos nossos corações nenhuma raiz de amargura e por ela se privando da graça de Deus, né? Tipo assim, se esforçar demais, irmãos, para que a gente não caia no engano de achar que a gente é melhor que alguém, sabe? E também não retroceder, né, diante das coisas na qual a gente recebeu do Senhor em não falar, né? Mas a gente conquistar em Deus a doçura e o amor de como falar essas coisas, para que essas palavras elas sejam como bálsamo, né? Como bálsamo, como uma espada de dois gumes, penetrante, né? Apta para discernir, né? Nós precisamos cada vez mais ser parecido com Cristo, né? Mediante a sua vida, né? Para que a gente consiga concluir o teu propósito, né? Porque se outra pessoa entender aquilo e a gente passar muito tempo na ignorância, o propósito de Deus acaba se afastando da gente um pouco, sabe? Então é muito perigoso. Às vezes a minha intensidade é por entender isso há algum tempo e a gente às vezes andar muito negligente. Amanhã eu faço, depois eu faço. Isso, aquilo. Entendeu? Eu tô pondo à mesa com vocês coisas na qual que pelo tempo que vocês já estão na igreja já eram coisas para vocês praticarem há muito tempo. Tá entendendo? Mas Deus também não leva em conta o nosso tempo, o tempo da nossa ignorância, porque eu também errei muito e vou errar. Independente de quem veja ou não veja, entendeu? É aquela questão, cara, quem ama o Senhor de todo o seu coração, quem ama a minha família, a minha casa, mesmo que não esteja como a gente está comendo e bebendo, e é da igreja do Senhor, e tem uma palavra de Deus dura para minha vida, pode vir e pode me exortar, pode me corrigir com intimidade, sem intimidade. Eu não tenho problema moral de ouvir a palavra do Senhor, seja lá quem for. Tá entendendo? Eu quero estar dentro da vontade do Senhor. Entendeu? Então eu subjugo a minha moral ao Senhor para que Ele cumpra em mim. Ele pode usar quem Ele quer, falar comigo da maneira que Ele quiser. Se Ele quer me abraçar, me beijar, ou se Ele quer me botar numa circunstâncias meio difíceis para mim entender algumas coisas, sabe? Se Ele quer usar um jumento, se Ele quer usar um profeta, ou se Ele quer usar o morador de rua, ou se Ele quer usar o Luiz Hermínio, para mim não importa quem que Ele vai usar, importa que eu viva a palavra que Ele está falando para mim viver. Eu me importo com a palavra de Deus, com a palavra, a pessoa da palavra, Jesus é a pessoa da palavra. Tá entendendo? E claro que a gente vai ter alguns irmãos mais íntimos, aquele que acha um amigo, né? Acha um irmão, né? Tem amigos que são mais chegados que irmãos. Claro, a gente vai encontrar essas pessoas. Só que às vezes a aproximação com essas pessoas às vezes deturpa o que Deus está falando pra gente, porque envolve os nossos sentimentos com ela, né? Tipo assim, por mais que a gente tá junto direto, eu nunca deixei de ser firme diante daquilo que o Senhor fala comigo acerca ao respeito de vocês. Né? Então a gente precisa ter essa diligência com Deus. A gente não precisa ser parcial pelo sentimento moral das coisas. A gente não precisa ser parcial com as pessoas e deixar de cumprir o real propósito de Deus. Entendeu? Por causa da empatia ou por causa do desconforto.
Tá entendendo? Não, é desconfortante relacionamentos, é desconfortante a sujeição, é desconfortante, mas cara, aprenda. Você ouvir o que o Senhor está falando através dos seus irmãos te mostra muita humildade dentro do teu coração. Tá entendendo? Mostra uma humildade violenta dentro do seu coração, desde que aquele irmão esteja falando coisas coerentes com as escrituras e dentro do propósito do Senhor. Então, como que eu vou saber se aquele irmão está falando uma coisa coerente dentro do propósito do Senhor? Eu preciso estar dentro do propósito para me saber. Tá entendendo? Porque quem não está dentro do propósito do Senhor e está vivendo a sua própria vontade, tudo que o outro falar não vai condizer. Por quê? Porque não está dentro da vontade do Senhor, está dentro da tua. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Tipo assim, se uma pessoa te confronta, não é isso, não é aquilo, por quê? Mas todo mundo vê, mas, tipo assim, você não se sujeita àquilo porque está confrontando a tua vontade, não a vontade realmente, a vontade do Senhor. Nós precisamos ser humildes, irmãos, para a gente reconhecer as nossas debilidades diante do Senhor e pedir para que Ele nos cure dessas coisas, né? Já estamos muito tempo aí, né? Pelo tempo discorrido, nós já éramos para ser mestres, mas ainda necessitamos de leite, porque não somos exercitados na palavra da justiça. Né? Precisamos entender que o Senhor tem um propósito. E o propósito dele é gerar uma família, uma noiva e uma morada. Entendeu? Uma noiva para o Cristo, uma morada para o Espírito e a gente ser filho de Deus. Tá entendendo? E desse jeito Ele vai usar quem Ele quiser para fazer isso. Porque Ele nos ama. Deus só corrige o filho a quem ama. Tá entendendo? Então precisamos ser mais práticos em amar, em se sujeitar, em perdoar. Precisamos ser mais práticos em aceitar a correção. A Bíblia diz que aquele que ama a correção é sábio, mas aquele que a rejeita é tolo. Né? A gente precisa criar uma consciência de responsabilidade acerca daquilo que a gente está fazendo, porque a gente pode estar a vida inteira dentro da igreja e estar sendo reprovado porque a gente não está dentro do propósito, a gente só está dentro do templo, mas a gente não está sendo igreja. A gente está dentro do templo, igreja, mas não está sendo igreja em casa, não está sendo igreja na rua, não está sendo igreja com os demais. Entendeu? Então, o grande propósito não é você ir à igreja, é você se tornar ela. Né? O arrependimento ele tem que acontecer nesse aspecto, onde você o arrependimento não é em pequenas atitudes que você tem, mas na maneira na qual você pensa e mudar isso radicalmente, comportalmente. Criar uma cultura que vai desenvolver um dialeto diferente até para a sua vida. Quanto mais você se aproxima da cultura do céu, mais até as suas palavras elas vão mudando. Por quê? Porque ele vai te mudando dentro da sua essência, ele vai realmente desbravando dentro de você os nutrientes da oliveira verdadeira. Né? Porque nós somos os ambueiros, somos enxertados nele. Né? Então, os frutos dos nossos ramos, a gente não tem que se alegrar, a gente tem que se alegrar do fruto que vem dele, dos nutrientes que vem dele. Então, me perguntaram um dia, o que é um fruto de justiça, Henrique? Eu falei, é um fruto que você dá contra a sua própria natureza. Entendeu? Se a tua natureza acha que fazer isso é certo, não faça, porque isso é um fruto da tua natureza humana, não é um fruto de justiça, é um fruto que vem da parte do Senhor. Tá entendendo? O que é um fruto de justiça? É quando Cristo, por intermédio de você, ele te gera uma consciência completa, cultural, comportamental, instrutiva, relacional. Isso é um fruto de justiça, é quando a medida de Cristo é formada dentro do teu ser completo, dentro da sua tricotomia, corpo, alma e espírito. Né? Mas a minha alma não se sujeita, mas a minha alma não se converte, mas a sua alma se sujeita, né? Davi falava, né? Aquieta-te, alma, reconheça que o Senhor é o seu Deus. Então, às vezes, não existe uma transformação, existe um nível de sujeição. Entendeu? E você sendo sujeito àquilo, né? Tiago diz, né? Sujeitar a Deus, resistir ao diabo. Então, a gente não se sujeita ao mundo, o mundo a gente resiste. Se sujeitar a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós.
a gente tem que compreender essas coisas dentro dentro de um ambiente maior dentro de nós, que não é que as nossas falhas não estão em atitudes, elas estão dentro de uma natureza que gera um comportamento, que gera uma maneira de pensar. Tá entendendo? O nosso arrependimento ele tem que mudar a nossa natureza, ele tem que mudar o nosso comportamento e ele tem que mudar a nossa maneira de pensar. É uma totalidade. Entendeu? E essas coisas só funcionam dentro de um ambiente de sujeição. O quê? Se sujeitando a Deus, resistindo o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você está sujeito a Deus, entendendo a sua luta interna, da sua natureza humana, com a sua natureza espiritual, você se depara com algum sentimento errado dentro do seu coração, intencionalmente, rapidamente, você tem que pender para o lado do espírito, involuntariamente às vezes, porque a tua carne não vai desejar aquilo, mas porque você está sujeito ao espírito, você rapidamente, fica ali. Errou, não errei, falei merda, tal, nossa, não devia, estourei com a pessoa, perdão, irmão, pô, sabe, cara, nossa, me desculpa, tal, sabe, eu te amo, cara, deixa eu lavar teus pés, deixa eu se humilhar, se humilha, não tem problema, né, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque em tempos oportunos Ele possa vos levantar, entendeu? 2 Coríntios 10, 18 diz que aquele que se promove, o próprio Deus abate, mas aquele que Deus promove, ninguém mais abate. Irmão, tem um monte de gente que faz um monte de coisa, tudo fora do propósito de Deus, mas mediante o seu próprio propósito. E um monte de coisa que eles fazem são boas. Entendeu? Mas o que vai desabonar isso? O que vai trazer esses irmãos ao arrependimento? É que essa obra um dia acaba. E a obra de Deus é eterna. Tá entendendo? Quando a gente fala de uma obra eterna, a gente está falando de algo que não tem fim, cara. Entendeu? A obra que o propósito do homem, usando o nome de Deus, ele tem fim, ele acaba. Ele acaba. Gamaliel soube disso, lá em Atos. Gamaliel falou, Pedro e João estavam dentro da sinagoga, eles estavam querendo matar Pedro e João. Gamaliel olhou para eles e disse assim, cara, corre o risco da gente matar esses dois homens e eles estarem fazendo a obra de Deus. Então corre o risco de a gente estar lutando contra Deus. Né? Deixa eles fazer, porque se for de Deus, vai o quê? Permanecer. Porque tudo que é de Deus permanece. Permanece em pleno desenvolvimento do seu propósito. O propósito de fazer em nós a medida de Cristo, para que a gente se torne uma noiva madura. Não apenas participativa, mas efetiva dentro do seu propósito eterno, para que juntos, com todos os santos, a gente descubra a profundidade e a largura do amor que há em Cristo Jesus, segundo o seu propósito. Então a gente precisa levar muito mais a sério a questão de viver o propósito de Deus do que o nosso próprio propósito. Tá entendendo? Então, às vezes a gente tem que dar graças a Deus de algumas coisas não ter acontecido na nossa vida acerca da vontade de Deus, porque corre o risco da gente ter entrado na vontade de Deus e começar a desenvolver a nossa própria vontade. Então, quando as coisas da parte de Deus não acontecem, não é porque Deus não quer que aconteça, é porque dentro do nosso coração não existe uma sujeição inteira para Ele. Porque Ele não tem problema de deliberar coisas para que a gente faça, desde que nosso coração, o nosso comportamento e a nossa natureza esteja totalmente sujeita à vontade do Espírito Santo, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para nos convencer, Ele não veio para fazer para nós. A gente precisa entender o papel do Espírito, a gente precisa se tornar pessoas quebrantadas de coração, flexíveis no nosso coração, sujeitas, fácil. Quando a gente vê que a gente está errado, a gente precisa rapidamente já entrar num lugar de perdão, de misericórdia, de amor. A gente demora muito para se perdoar, para pedir perdão, porque a gente é orgulhoso e quer que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Né? Ele falou para Saul, mesmo que você seja pequenino aos seus próprios olhos, está falando, mesmo que você seja humilde diante das atitudes que você teve, você não cumpriu a vontade do Senhor. Não adianta você ser humilde para com os outros, mas para com o Senhor, o soberbo e arrogante, que não libera
os sentimentos raivosos e desfruta do sentimento que vem da natureza do Senhor, a natureza que nós devemos ter, a natureza divina. Isso é muito bom, né, a gente aprender, né? É muito legal, é muito nutritivo. Tá entendendo? Não existe paralelos para a vontade de Deus. A vontade é dele. Nós somos participantes disso. Quem nos aceita para fazer isso é Ele. Né? A gente tem uma ideia de que às vezes a gente está querendo correr para o mundo, e Deus está correndo atrás da gente. Irmão, se você quer correr para o mundo, Deus vai te deixar. Se você quer fazer a sua vontade, Deus vai te deixar. Se você não quer perdoar, enfim. Se você não quer amar, enfim. Se você não quer viver a vontade de Deus, Ele vai te deixar. Ele não vai sair correndo atrás de você a vida inteira, como se você, sabe? Ai, vem aqui, meu filho, pelo amor de Deus. Não, irmão. Né? A promessa de Deus na sua vida, quem tem promessa de Deus morre sim, irmão. Quem tem promessa morre sim. Né? Ananias e Zafira com certeza tinham uma promessa, estava dentro da igreja, tinha entendido o propósito, só que não completou com a obediência completa. Fez ele de maneira parcial. E o Espírito foi justo. Os completou, né? Os completou segundo os desejos dos corações, né? Então a gente precisa entender se o nível de justiça aumentar, se haver uma compreensão da igreja nesses dias do que o Senhor está fazendo, e o nível de justiça aumentar, a imparcialidade dos nossos corações vão ser expostas, gerando muita morte. Tá entendendo? Então, eu não oro para que o meu irmão se perca, eu oro para que ele entenda, mas enquanto ele não entender, o nível da justiça vai sendo desenvolvida, tanto em mim quanto nos outros. Porque isso não faz parte de mim, isso faz parte do propósito eterno de Deus. Entendeu? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dele. 1 Timóteo capítulo 2. Está escrito, essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento dele. Então, tipo assim, não adianta você estar na igreja sem ter entendimento daquilo que você está fazendo. Tá entendendo? Então por que às vezes não tem entendimento? Porque não tem um ensino da vontade de Deus, tem um ensino da minha vontade. Eu quero deixar as pessoas parecidas com aquilo que eu entendo sobre Deus, não aquilo que realmente Deus é. Tá entendendo? Então a gente precisa ser sério com essas coisas, a gente precisa ser diligente com essas coisas, até que essas coisas sejam, essa medida seja criada dentro do nosso ser, mudando nossa natureza, sujeitando a nossa alma e criando um comportamento espiritual sobre essas coisas, desenvolvendo o homem espiritual, desenvolvendo a vontade de Deus dentro de nós. Tá entendendo? Essas coisas, elas não são difíceis, né? Elas não são difíceis, depende do nível de mundo que tem dentro da gente. Tá entendendo? A medida de mundo que tem dentro da gente, quando a gente não quer largar aquelas coisas, elas vão se tornar difíceis. As coisas que são difíceis de mudar é o tamanho da dificuldade que eu mesmo boto para me mudar. Não é, as coisas não são difíceis, né? Jamais darei um fardo que vocês não possam suportar. Tá entendendo? Jamais. O fardo de Cristo é suave e leve. Esse fardo, praticar essa vida, isso torna o fardo leve e suave. Né? Não é quando você dá uma palavra dura para alguém, não, mas o fardo de Jesus é leve e suave. Não, irmão, você está querendo falar que o fardo de Jesus é suave e leve para você continuar fazendo as suas coisas. Né? Aceita a correção e o fardo de verdade vai se tornar leve e suave. Né? A gente precisa de verdade se sujeitar à vontade de Deus. Amém? Amém? Foi legal, né? Foi legal? Construímos uma medida, né? Alguém quer falar alguma coisa?